Obrigado a Kemi, obrigado à diretoria do Blossom, que sempre nos acolhe com muito carinho. E a nossa saudação fraterna, a você que está acompanhando aí hoje a nossa conversa sobre esse tema, o passado, preciosa lição de vida. Como a Kemi disse, se você tiver perguntas, prepara aí. Nós vamos colocar o tema e abriremos para as perguntas. Se tiverem muitas, a gente dá mais tempo para as perguntas. Se tiverem poucas, a gente fala mais. Tá bem? Então, mandem suas perguntas. O assunto está dentro do tema Esquecimento do Passado, no Livro dos Espíritos. Nós vamos citar algumas questões, a 392, por exemplo, quando Kardec pergunta por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. Interessante, porque a gente reencarna e não lembra, né, do passado. Tanto é que existe a crença de que há uma vida só, de que a alma é criada na hora que o corpo é criado. Jesus não tratou desse assunto dessa maneira. Isso foi um arbítrio de esses momentos em que os bispos se reúnem, ou nos reunimos lá no passado, que a gente tem que se incluir nessa história, e tomávamos decisão a respeito das ideias que nós tínhamos. Nós resolvemos que a alma era criada na hora do passado. Então tinha que fazer um concílio para dar autoridade à ideia. E aí pronto, fez-se o concílio, foi aprovada a ideia de que a alma foi criada na hora do corpo. Isso que Deus criou antes, isso é um problema de Deus. Nós decidimos que foi na hora, ele cria na hora que o corpo é criado. Pronto, mais ou menos assim. Acontece que não é o fato é que a gente pré-existe. Então, todos nós, quando aqui nascemos na Terra, né, nessa condição evolutiva em que nos encontramos no planeta, já passamos por outras experiências anteriores. Há, inclusive, experimentos feitos por cientistas não espíritas, como é o caso de Brian Weiss. Nós temos aquele livro Muitas Vidas, Muitos Sábios, ou Muitos Mestres, depende da tradução para o português, e onde ele coloca, de uma paciente, ele identificou mais de 80 reencarnações. Imaginemos aí que a média de vida era de 50 anos na época de Allan Kardec, né? Hoje já chega a 80 anos, olha como nós evoluímos, hein? Então era 50 anos. Vamos usar essa média de 50 anos, cada encarnação, né? Porque antes era menos do que 50, inclusive. Então, numa média aí, 50 anos. André Luiz diz que espíritos de mediana evolução, vocês têm dúvida que nós somos de mediana evolução? Espíritos de mediana evolução ficam, em média, 50 anos no mundo espiritual para reencarnar. Então, 50 anos reencarnados e 50 anos, em média, no mundo espiritual para reencarnar. 80 reencarnações, quanto dá, hein? Se fosse tudo na sequência, pelo menos 4.000 anos, né? Pelo menos. Ou é mais? Eu não sou bom de matemática, não. Fiz um cálculo aí rápido aí, me pareceu que é isso. Mas olha só. Então, quantos milênios nós já temos de existência? Nós não temos a menor ideia. Então, nós temos um passado. Agora, acontece esse detalhe aí. Ao reencarnar, a gente esquece. Deus, em sua sabedoria, assim o quer. Na sabedoria de Deus, ele estabeleceu que a gente iria reencarnar e esquecer. Depois, se nós nos lembrássemos de todo o passado, poderia acontecer duas coisas. Uma, a gente ficar deslumbrado com o passado nosso, né? Quando a gente tivesse sido rei, por exemplo, presidente da República, né? A gente ficaria deslumbrado com o nosso passado, aquela coisa. Aí, quando a gente lembrasse que a gente não foi nada, foi varredor de rua, meu Deus, como se fosse uma grande diferença. Mas para, né, ficaria ali entediado. Ou então, quando se lembrasse das besteiras que fez, né? Ixi, aí a coisa ficava feia, hein? Então, mediante o esquecimento do passado, diz os espíritos a Kardec,
O homem é mais ele, o espírito na reencarnação é mais ele mesmo. Tá bem? Então, por isso é que a gente esquece. Deus definiu que seria melhor para nós e nós observamos pela lógica, pelo exame das coisas, que de fato é melhor para nós esquecer. Na questão 393, Kardec vem a carga, né? Ali perguntando aos espíritos, como pode o homem ser responsável de atos e resgatar faltas que ele não lembra, não recorda? Kardec vai, né? Ele não deixa por menos, não. Ele pergunta mesmo, bota os espíritos contra a parede, né? Se fosse possível, botava contra a parede, né? Mas eles não têm a barreira da parede, então eles escapariam, né? Se ele quisesse botar contra a parede. Mas ele mandava as perguntas assim, né? Como conciliar isso com a justiça de Deus? Como vai conciliar? Não, a gente não lembra. Aí chega aqui, fica sofrendo, aí não sabe por que está sofrendo, como é que está espiando o passado? Pô, que jeito é que a gente vai conciliar isso com a justiça divina? Aí os espíritos respondem, em cada nova vida, ou diria em cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem e o mal, porque vai evoluindo, vai acumulando experiência. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse do seu passado? Então, que mérito nós teríamos nessa situação de lembrar exatamente tudo? Outra coisa, quando o espírito retorna, não é, a sua existência primitiva, que seria a existência espírita, então toda a sua vida passada se apresenta para ele, nem sempre de imediato, mas ele pode se recordar com o tempo do seu passado. Então, lá no passado, nós cometemos faltas, não é? E elas são causas dos sofrimentos. E a gente pode, assim, ter uma ideia, a depender do tipo de coisa que está nos acontecendo, a gente pode ter uma ideia, mais ou menos, daquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos, não é? Então, o indivíduo, ele compreende que a situação em que ele se encontra, ela é justa. Ela não tem nada de equivocado nela. E busca, então, na existência, reparar os enganos que cometeu lá no passado, fazer agora o melhor que pode. E então busca reparar os erros. E busca também provas que são similares àquelas que já passou lá atrás, ou então lutas que ele considere que sejam adequadas para o seu adiantamento espiritual. Há aqui uma espécie de alguma maneira, aqui um indicativo de que o espírito, durante o período que está lá no mundo espiritual, ele participa, se já tem condições, a gente sabe disso, né? Da programação da sua nova existência, da próxima encarnação que vai ter, ou reencarnação nessa situação, não é? Então, o espírito pede aos espíritos superiores que o ajudem. E especialmente, não é, o seu anjo da guarda, ele roga inspiração, pede o apoio durante a encarnação que vai empreender, não é? E ele conta com uma coisa chamada intuição, que é a voz da consciência, que fala na sua intimidade. E essa voz, ela traz para ele uma espécie de recordação do passado e também adverte dos perigos, daquilo que poderá acontecer e das faltas, não é, que ele já cometeu no passado. De alguma maneira, a consciência vai alertando, vai guiando de maneira intuitiva. Então, nós temos as duas coisas, a intuição, que é uma capacidade anímica, que é própria de cada um de nós, que a intuição é o acúmulo das experiências do passado, e ele tem também a inspiração dos bons espíritos, do seu anjo da guarda, dos espíritos familiares. Então, o espírito que ingressa nessa nova existência, ele se sofre um tipo de prova, outro tipo de prova, não é, com valor, com resistência, com paciência, ele se eleva
ele evolui e ele, então, se coloca numa posição melhor quando retorna para o mundo espiritual e cresce na hierarquia entre os espíritos. Então, há um ganho toda vez que o indivíduo é dócil durante a encarnação. Mas quando é rebelde, e aí perde a oportunidade, não é? Então, a intuição, comenta Allan Kardec, e as tendências instintivas são uma espécie de reminiscência do passado, as quais a nossa consciência, ela recebe esse apoio, não é? Aí da nossa intuição e das nossas próprias tendências. Então, a consciência tem condição de ir examinando, vai observando quais são os nossos desejos, qual é a nossa tendência. E nós fizemos aquela programação de não cometer mais as faltas que a gente cometeu no passado. Então, nós temos uma espécie de incitação, de apoio para resistir, para nos encaminhar de maneira diferente. Tá bem? Bom, aí na 394, Kardec perguntar: nos mundos mais adiantados, os homens compreendem que são mais ditosos do que nós? Será que nos mundos superiores os espíritos sabem que eles têm outros inferiores a eles e tudo? Os espíritos dão duas respostas que são distintas uma da outra, diferentes uma da outra. Existem mundos cujos moradores têm uma recordação muito clara e precisa das vidas passadas. Esses, como a gente pode compreender, não é? Eles podem e sabem avaliar a felicidade que Deus oferece para eles, que permite que eles desfrutem dela. Mas também há outros mundos onde os seus habitantes, eles estão colocados em melhores condições do que nós, não é? Então, nem por isso eles deixam de experimentar também os seus desgostos, os seus pesares, as suas dificuldades, passando ainda por expiação, não é? Então, há toda uma hierarquia de mundos, não é? Então, há espíritos que têm uma consciência que vivem em mundos melhores e outros que vivem em mundos semelhantes à Terra, um pouquinho só melhores que a Terra, e outros mundos que são inferiores à Terra. Em mundos inferiores não lembram nada, é pior ainda do que a gente aqui. Às vezes a intuição ainda é obliterada até, não foi desenvolvida. E não há, os espíritos tentam ajudar, mas não há inteligência suficiente para poder compreender. Então, o sofrimento é muito maior nesses outros mundos, não é? A recordação das nossas individualidades anteriores teria muitos sérios inconvenientes. Poderia nos levar a um estado de humilhação se cometemos muitos enganos e poderia levar a um estado de orgulho se a gente teve posições, às vezes, de destaque ou fizemos coisas boas. De repente, podemos sentir orgulho. Então, Deus, ele nos deu para que nós possamos seguir evoluindo durante a encarnação justamente aquilo que nós precisamos, aquilo que nós temos necessidade. E isso deve bastar para nós, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Isso comentam os espíritos para Allan Kardec. Bom, nós vamos vendo aqui que o passado ele traz todo um conjunto daquilo que a gente pode chamar de experiências acumuladas, e o passado é aquilo que fez o que nós somos hoje. E o passado, ele traz para nós lições que são importantíssimas para que a gente não venha cometer os enganos que a gente já cometeu. E esse passado se revela principalmente pela nossa própria tendência.
O passado é muito importante para nós por causa dessas lições que a gente vai acumulando, essas experiências acumuladas, e por causa dessas tendências que a gente traz, que podem ser negativas, mas também trazemos as tendências, as coisas que são boas. Por exemplo, às vezes a gente tem desejo de fazer o bem e fica resistindo, tem medo das consequências, às vezes, de ajudar alguém, e que se a gente conhece o Espiritismo, a gente examinando, tem uma vantagem aí, sabe que tem que aproveitar essa oportunidade de fazer o bem, de ajudar os outros, que isso vai trazer vantagem para a gente, não é? Bom, podemos obter algumas revelações acerca das nossas existências anteriores? Pergunta Allan Kardec na 395. Nem sempre. Mas muitos sabem o que foram ou o que faziam. Tá bem? Se eles permitem, não é? Se permitisse que eles falassem em voz alta, eles fariam revelações muito interessantes do passado. Vamos lá. Eu vou perguntar para vocês. Tem alguém que já não teve algum flash assim do que foi no passado? Sim. Não é? A gente não tem assim, em algum momento, ou um sonho, ou de repente, não é uma. E às vezes até acontece do futuro. Comigo já aconteceu do futuro. Aquele flash, assim, aquele. Parece um devaneio, né? Era adolescente, eu achava que tivesse tido um devaneio. Então, essas capacidades são já desenvolvimentos na nossa evolução espiritual, de ter essa condição. E principalmente se nós estamos atentos. Porque se a gente está distraído, às vezes a gente tem vem aquela intuição, ou vem aquele flash, a gente não dá importância para isso. Acha que está acontecendo alguma coisa, né? Tô tendo uma esquizofrenia ou qualquer coisa assim, e abandona, né, a coisa. Às vezes até nem quer, fica preocupado, com medo da coisa. Depende muito da pessoa. Mas aí a gente vai tendo. Eu tenho algumas convicções. Eu só vou poder confirmar isso quando for para o mundo espiritual e tiver mesmo a lembrança. Mas eu tenho algumas convicções, são lições preciosas para mim. Então, eu vou citar um exemplo, tá? Vocês também deverão ter essas experiências, ou conhecer familiares, ou pessoas que já contaram para vocês que tem algum flash. Eu tive uma vez foi uma convicção, eu tive não lembro bem se foi um sonho, mas alguma coisa não é relacionada com isso, olha. Eu era um menino, deveria ter uns 13 anos, talvez, né? Mais ou menos isso. Paupérrimo, paupérrimo, de passar fome. Eu sentia fome. E não tinha onde morar. E isso era na França. E eu tinha um amiguinho, na mesma situação que eu. E nós dois morávamos dentro de uma estátua. Um frio que a gente passava. E nós morremos muito cedo, por causa da penúria. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa em necessidade, gente do céu, terrível, eu sinto dor lá dentro. Não é uma lição que fica para a gente? Então, às vezes, você está visitando um lugar assim, e você tem que. Parece que você tem uma recordação de ter visto aquilo. Não é? A Vera, de vez em quando, tem isso, a minha mulher. Ela ia todo dia, né? E vai todo dia, ia naquele período. Agora mudou de casa, está indo por outro caminho. Mas passava por um caminho para ir para a embaixada, né? Como eu estava como embaixador em Barbados. E um dia ela perguntou para o motorista, né? Ela disse assim: aqui não é o porto, não, né? Aí ele disse: não, não, aqui foi o porto. Aqui era o porto, aqui era onde atracavam todos os navios no passado. Mas agora não é mais porto nenhum aqui, não. Como é que você sabe? Não tem nenhum indício de porto aqui. Como é que você está perguntando se é um porto? Ele ficou espantado. Como é que a senhora pergunta se é um porto? A senhora não está vendo que não é um porto?
É porque era evidente que não era, mas para ela o porto era ali. Por que o porto não estava aparecendo? Aqui em Los Angeles, ela e a Lívia, andando numa praia, as duas tiveram a mesma impressão. Da onda vindo e tragando elas. E não tinha onda nenhuma ali acontecendo, estava um dia sereno, tranquilo, não tinha nem vento. Mas elas tiveram essa impressão, ficaram assustadas. Será que aconteceu isso? Será que foi algum espírito que passou, que tinha sofrido o problema? Como é que a gente vai saber agora? A gente não sabe. Mas as duas tiveram uma convicção de que elas já viveram aqui no passado e que elas passaram por essa experiência. O que isso deixa para a gente? Não é? Vai deixando para a gente as necessidades daquilo que a gente tem que estar atento, que precisa, às vezes, reparar, que precisa saber aproveitar a oportunidade para fazer o bem para os outros, e coisas, não é, dessa natureza. Então, na 396, Kardec vai tratar desse assunto. Certas pessoas creem possuir uma vaga recordação de um passado desconhecido. Nesse passado, não é? Que se apresenta para eles como uma imagem assim rápida, fugaz, como um sonho, como algo que eles tentam aprender, mas que vai embora. Essa ideia seria só uma ilusão? Ele pergunta. Não é? Aí os espíritos dizem, em ocasiões isso é real. Muitas vezes pode se constituir uma mera ilusão. Aí a pessoa tem que estar em guarda e tem que estar prevenida, em vigilância contra essa ilusão, não é? Porque pode ser efeito da imaginação dela sobrexcitada. Então, a gente tem que dar aí o balanço e se a coisa não tem como você confirmar, aguarda, fica tranquilo. Se dá para aproveitar alguma lição daquilo ali, vamos aproveitar a lição e ficar vigilante, ficar atento. Mas se a gente não tem como confirmar nada, vamos ficar tranquilo. E aí tem algumas pessoas que ficam, como elas têm muitos devaneios, elas vivem falando para os outros, olha, eu sei que eu fui imperador porque eu tive uma visão, né, de quando eu era imperador, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, já aí cria, a fantasia vai embora, sabe? Tem que tomar cuidado com essas coisas, não é? Na 397, nós vamos ver, nas existências corporais de natureza mais elevada que a nossa, é mais assim definido essa recordação das vidas passadas? Sim, à medida que o corpo vai se tornando menos material, mais sutilizado, então o espírito vai tendo mais facilidade de recordar, de se lembrar. Então, quanto mais então o espírito é evoluído, mesmo vivendo aqui nesse planeta, o que acontece aqui, gente? Olha a lição que tem aqui. Quando a gente vai reencarnar no planeta, a gente retira do planeta os elementos para compor o nosso corpo perispiritual. Agora, quanto mais evoluído o espírito, ele retira fluidos mais sutilizados do planeta para compor um corpo mais perispiritual, mais sutil. E, naturalmente, quando vai reencarnar, há uma influência. A organização física também não é, vai ficar mais, talvez menos tão grosseira do que outras. E o espírito tem mais facilidade de se desprender e de estar ligado à realidade espiritual. Se ele é um espírito mais elevado, não é? Isso acontece. Diz-se que Jesus, ele desaparecia tempos enormes ali da família, né? Naquele período de 13 a 30 anos que não está relatado. E a pergunta é, para onde ia esse menino? Não é? O que fazia esse menino que ficava desaparecido dias? Dá para a gente imaginar, não é? Governando o planeta. Bem, então, Kardec agora vai tratar das inclinações instintivas.
Ele diz assim, considerando que as inclinações instintivas do homem, não é? Que seria das pessoas encarnadas, né? Só uma reminiscência do passado. Se deduz disso aí, por meio do estudo dessas tendências, que se pode conhecer as faltas que nós cometemos lá no passado? E os espíritos dizem, não tem como duvidar disso. É perfeitamente possível, até um certo ponto. A gente tem que ter sempre o balanço do equilíbrio nessas coisas. Então, tem que considerar também que o espírito, enquanto ele está no mundo espiritual, ele evolui. Então, nós podemos ter sido uma coisa numa encarnação anterior, tivemos um período aí que pode variar, não é? Entre pouquíssimos anos e 100 anos, na média dá 50 no mundo espiritual, no espírito em mediana condição. A gente aprende, você já pensou no mundo espiritual 50 anos? O que a gente não aprende? A gente toma outras resoluções, a gente começa, não é, inclusive aproveita esse período para trabalhar para o bem, gera créditos para ter o apoio de espíritos bons durante a próxima encarnação, e assim vai. Então, pode haver diferença entre uma e outra. Então, até um certo ponto, as nossas tendências podem indicar mais ou menos o que nós somos. Mas a tendência, de fato, aqui é o espírito, numa outra encarnação, seja melhor do que foi na anterior, em função daquilo que vai adquirindo no mundo espiritual, da experiência que vai acumulando. E das lições que ele vai aproveitar durante o período do intervalo no mundo espiritual, daquilo que aconteceu no passado. Aqui é onde entra também as lições do passado, são preciosas para esse período no mundo espiritual do intervalo entre uma encarnação e outra. E nada, gente, acontece em vão. A gente não passa por uma experiência se não tiver necessidade dela. Nós escolhemos com o nosso livre-arbítrio, inclusive os desvios. Aí a gente diz, poxa, não seria necessário se tivesse tomado o bom caminho. No entanto, para aquele espírito foi necessário, porque ele escolheu o caminho equivocado. As consequências daquilo que ele está sofrendo agora, daquilo que ele fez, é uma preciosa lição para que ele agora retome o rumo que deveria ter tomado de início e não tomou. Deu para compreender isso aí, gente? Então, a gente não tem que ficar se lamentando, não. Ah, meu Deus, puxa vida, que besteira que eu fiz, olha como eu estou agora. Então, peso de consciência não cabe, porque tem gente que já reencarna com peso de consciência, não é? Então, não cabe. Então, na 398A, o Allan Kardec pergunta, não é? Poderia, ainda assim, né, o espírito reencarnar pior do que ele foi na encarnação anterior? Podia ele cometer nessa existência agora erros, faltas que ele não cometeu na encarnação anterior? Kardec era até tremendo, hein? Ele não dava trégua para os espíritos. A hora que a gente achava já fez tudo, para perguntar o que mais agora. Ele tinha ainda lá na algibeira, que naquele tempo usava algibeira, né? Tinha na algibeira muitas perguntas ainda, né? Então, os espíritos vão dizer, isso depende do grau de adiantamento do espírito. Se ele não sabe resistir às provas, ele pode cometer novas faltas, pode ser arrastado a essas novas faltas, que seriam, na verdade, a consequência da posição que ele escolheu. Ele escolheu passar por aquelas experiências justamente para superar. Ninguém reencarna para se enganar nem para fazer o mal, mas pode falhar, não é? Mas, em geral, essa repetição de experiência negativa e cometer uma falta que ele não tinha cometido na encarnação anterior só revela a situação de um espírito que está estacionado. Ele não regride, prestemos atenção, ninguém regride, mas é como se tivesse dado uma estacionada ali, não é? E não está avançando, porque está cometendo faltas que não tinha cometido, mas também na encarnação anterior não tinha passado por essa prova, que agora está evidenciando que ele não teve ainda
a condição de adquirir, não é, a experiência de aproveitar a lição e avançar. Então, vai ter que passar de novo, né, por situações que vão levá-lo finalmente a aprender em algum momento, não é? Então, quando nós escolhemos as nossas provas, as expiações, escolhemos os meios onde nós vamos viver, as condições para poder cumprir, então nossas provas, elas têm uma relação com as faltas que a gente cometeu, a gente tem coisa para expiar e precisa provar que a gente, passando por uma experiência similar, não vai cometer o mesmo engano. Então, é preciso suportar as provas para poder evoluir. Nós podemos cair. Se nós caímos, nós vamos ter que começar de novo. O espírito, ele goza sempre do seu livre-arbítrio. Ele planeja, ajuda a planejar, os bons espíritos ajudam, mas aí ele vai cumprir ou não. Nós estamos aqui agora mesmo nessa encarnação, nessa reencarnação, cumprindo parte das coisas. O mais comum é isso, e outras não estamos cumprindo. Então, chegamos normalmente lá no mundo espiritual, no retorno, fazemos um balanço e a gente, ai, puxa vida, se eu tivesse pelo menos feito tal coisa, olha só, teria aproveitado e ganhado 20 anos. Dizem que perguntaram para o Chico se ele ia reencarnar logo na Terra, aqui de novo. E ele disse assim, perder outros 20 anos de outra vez? Deu para entender, né? Porque de ser criança até chegar a começar a ser produtivo, apesar de que hoje tem crianças que estão reencarnando já com tudo, né? Já começa fazendo influência no mundo aí para coisas boas. Isso é maravilhoso, não é? Então, durante a encarnação a gente esquece, mas conserva a nossa intuição. E essa intuição é relativa ao nível de desenvolvimento da nossa consciência. A revelação do nosso passado nos virá de maneira natural e espontânea se ela for oportuna, se ela for necessária. Ela não vem jamais por curiosidade. Quando a gente busca por curiosidade, tem consequências horríveis, muitas vezes. Vou dizer para vocês, eu conheci um casal, eles viviam com muitas dificuldades, mas estavam lá juntos, constituindo a família, não é? E aí, com as filhas, os filhos, cuidando, né, dos filhos, aquela coisa toda. Mas ela resolveu fazer uma regressão de memória. Aí ela foi lá, fez a regressão de memória, num dado momento, na regressão de memória dela, ela lembrou do marido atirando ela e a filha de um penhasco. Imagina, não teve equilíbrio depois disso. Acabou o marido sabendo da situação. Imagina se ele queria continuar com ela, depois de saber isso. Então, ele não podia aceitar uma situação dessa, que ele teria feito isso. Não é? E ele pensava, então, que mulher é essa que pensa que eu fiz uma coisa dessas? Como é que vai conviver agora? Percebe a coisa? Então, não vale a pena buscar, não é? Quando as pessoas falam, eu vou fazer uma regressão de memória, eu digo, ai, meu Deus, eu posso te convencer a não mexer com isso, por favor, para o seu próprio bem? Porque se você tiver que lembrar, você vai lembrar. Ah, mas não tem, não é? O Brian Weiss fazia, ajudava os pacientes. Gente, vamos lá. Não é? Ele não sabia nada do espiritismo. Ele deve ter reencarnado com uma tarefa de evidenciar que existia vida antes, e ele veio assistido pelos espíritos para poder fazer um trabalho científico. Não é um sujeito que estava curioso, eu vou agora buscar informação sobre, simplesmente, não é por uma questão de curiosidade. Não se tratava disso. Então, uma investigação,
Não é? Aí eu digo para a pessoa, você vai insistir em querer fazer a regressão? Procura alguém que realmente saiba o que vai fazer com você. Porque se uma pessoa está induzindo a outra e ela recorda que o marido atirou ela de um penhasco, supostamente, vai se saber se mesmo ela está recordando ou está tendo uma fantasia. Esse indivíduo tem que ter condição de ajudar essa pessoa a não sofrer as consequências de uma recordação dessa. Porque se ela não estava lembrando, é porque ela não tinha condição. Pô. Percebeu? Então tem que ser uma pessoa séria que esteja fazendo isso, que saiba que esse tipo de coisa pode acontecer. O que é que ele vai fazer? Então ele é corresponsável da situação. Porque levianamente está levando uma pessoa para uma regressão de memória que ele não tem condições de ajudá-la a resolver. Nessa situação, a lembrança do passado continua sendo uma preciosa lição de vida, porque, poxa vida, eu acho que numa outra encarnação, ela vai ter a intuição de que lembrar do passado pode acabar com o casamento. Não é? Bom, a vida futura, eles dizem, jamais pode ser revelada com segurança, né, certinho, porque tudo depende do livre-arbítrio do indivíduo. Mas nós podemos ter. E aí eu vou contar isso para vocês. Eu estava numa praça, numa cidade do interior, eu morava numa cidade, era mais ou menos uns 4.000, 4.500 habitantes, uma cidadezinha no interior de São Paulo, e tinha um jardim bem no meio da cidade, era uma praça, era um quarteirão inteiro, que era o jardim. No quarteirão de cima era a igreja. A igreja católica ocupava também o quarteirão inteiro. E ali a gente ia naquele jardim ali para fazer o footing. Sabe o que é, não é? Os rapazes caminhavam num sentido e as moças no outro sentido, para se encontrarem. E ficava aquele movimento ali e tal. E os carrinhos de pipoca parados nas esquinas, e de cachorro-quente, aquela coisa toda ali, não é? Mas durante o dia ali era aquela tranquilidade, as árvores, a gente ficava embaixo das árvores, e eu, de vez em quando, ia para lá para ler, para meditar. Um belo dia estou eu lá sentado, estava lendo um livro, comecei a pensar naquilo que estava lendo, assim, olhando, né, para o vago, assim. De repente se descortinou diante de mim. Eu estava me vendo num local, era uma casa, e a água entrava por baixo da casa, não é? Eu via a água entrando por baixo da casa. Achei aquilo tão interessante, tão bonito, e a imagem se foi. Os anos se passaram, e eu tinha e que aquilo era no exterior. Aquilo era no exterior, não era no Brasil. E eu pensei, meu Deus do céu, olha só a ideia que me veio, que eu ia me casar com uma moça, ia com ela para o exterior. E as únicas moças que eu conhecia eram americanas, que iam cantar lá no jardim de vez em quando, em certos horários, que eram protestantes. Então elas iam lá fazer o culto lá no jardim e cantavam músicas para convencer as pessoas a serem também protestantes. Eu pensei, meu Deus, eu sou espírita, será que eu vou casar com uma moça protestante dessas? Foi o que ficou na minha cabeça. Né? Os anos se passaram, aí eu conheci a Vera, aí quando eu a conheci, eu não sabia como me aproximar, e ela estava recebendo parabéns, eu não sabia se era pelo aniversário, por que era, e fiquei ali aguardando até para descobrir, né? Porque se eu desse parabéns para ela, falasse alguma coisa, não sabia do que se tratava, eu queria, né? Fiquei atento, porque até que alguém disse assim, parabéns, Vera, finalmente o Itamaraty te promoveu. Eu pensei, essa empresa de ônibus, porque no interior, né? Eu estava em Brasília nessa época, no interior de São Paulo, Itamaraty era uma empresa de ônibus, né? E aí nem tinha ideia de Ministério de Relações Exteriores, diplomacia, não sabia nada disso. Aí fiquei pensando assim, poxa vida, Itamaraty promover, ele só despede o pessoal, poxa. Não dá tempo de promover ninguém. Ainda pensei assim, mas pensei, bom, ela foi promovida no trabalho. Depois vou confirmar aí se tem o Itamaraty também tem empresa aqui. Não sabia que o Itamaraty tinha ônibus aqui em Brasília, não é? Aí, mas de todo jeito, aí eu fui dar os parabéns. Aí dei os parabéns para ela, me aproximei, começamos a
a conversar e tal, não é? Foi aí que eu conheci a Vera. Não tinha nem ideia de que ela era diplomata e que eu ia sair para o exterior com ela. Nós fomos para o Uruguai, depois nós fomos para a Espanha. Na Espanha nós fomos morar num condomínio fechado, era um prédio. A gente morava no 7º andar do prédio. E nesse prédio tinha, ali tinha um parque para as crianças, tinha piscina, tinha tudo, né? Que é um condomínio fechado. E o apartamento tinha sacada para os dois lados. Por lado de cá a gente via a rua, a entrada e tal, e do outro lado a gente via, eu não sabia o que via, porque eu nunca tinha ido, só ia para frente. Um dia eu entrei ali para o fundo, né, para sair na sacada do fundo. Quando eu saí na sacada do fundo, que eu olhei para fora, a piscina dava a impressão que a água estava entrando por baixo do prédio. Gente do céu, lembrei na hora da visão que eu tinha tido quando eu tinha meus 15 anos por aí. Era igualzinho o que eu tinha visto. Não era uma casa, era mas eles chamavam de casa. Um dia estava eu descendo, tinha ido no correio, e lá eu ia para a parada de ônibus pegar ônibus, porque eu ia para o centro da cidade. Fiquei assustadíssimo, porque uma mulher parou com o carro e disse assim para mim, quer carona? Em espanhol, né? Eu fiquei assustado, falei, meu Deus do céu, essa mulher está me cantando, não é? Aí ela olhou e viu que eu estava espantado, ela disse assim, você não está lembrando de mim? Eu moro na sua casa. Eu falei, meu Deus do céu, a mulher mora na minha casa. Eu não estou sabendo disso. Que eles chamavam o prédio de casa, olha isso. Tá bem. A Kemi está avisando que é para abrir para as perguntas. Então, vamos para as perguntas. Vamos lá. Nós temos bastantes perguntas hoje, Carlos. Opa, então tem que ser objetivo. A primeira pergunta a gente tem da Jupira. Ela fala, o termo, se quiseres saber o que fostes, vê o que és nesta, e o que vais ser na outra vida. Será o que fizeres nesta. É correto? Corretíssimo. Presta atenção nas tuas tendências. Presta atenção nos teus desejos. Presta atenção naquilo que tens mais facilidade de realizar, aquilo que tens mais dificuldade. Mas presta atenção nos teus pensamentos também, e principalmente nos teus sentimentos. Eles falam muito daquilo que nós somos no passado. Corretíssimo. Muito bem. Uma pergunta da Rita. As provações ou programações de vidas passadas que não foram bem-sucedidas se repetirão numa vida próxima? Será em uma vida imediatamente posterior? Nem sempre. Pode ser que sim, que o espírito peça, mas pode ser também que pelo fato de ele não ter sido exitoso, então ele precise, inclusive, reencarnar para passar por experiências preparatórias para voltar a repetir aquela experiência que ele tinha falhado, para estar melhor preparado. Não há pressa dentro da lei divina. Tá bem? Prestemos atenção. Deus, nosso Pai, vive numa realidade de ser superior, onde não tem tempo. Tudo é. E a lei divina só deseja o nosso bem. Então, nós caminharemos conforme as nossas condições. Então, pode acontecer de sim, o espírito falhou, chega no mundo espiritual profundamente arrependido, aí ele se prepara e já programa passar pela experiência muito similar para poder superar, e tem o endosso da espiritualidade, ele vem aí, ele passa mesmo, porque mais pode acontecer de não ser assim. Nós temos livre-arbítrio, nós temos flexibilidade nas programações, né, para que as coisas não sejam assim, taxativas dessa maneira, tá bem? Carlos, você falou que quando desencarnamos, nós relembramos de nossas vidas passadas. Porém, você também falou que, mesmo desencarnados, nós também evoluímos. Por que nós podemos lembrar para a nossa evolução na vida desencarnada de vidas passadas, mas não na atual? Uhum. É porque aquilo que a gente cometeu de engano
aqui, enquanto encarnado, nós temos que resolver no campo material. Então, lá no mundo espiritual, André Luiz descreve isso. Ele encontrou pessoas que ele tinha explorado, que o pai dele tinha explorado, não é? Lá no mundo espiritual. Ele sentiu vergonha, aquela coisa toda, mas foi bem acolhido, não é aquela situação assim. Porque os dois tinham lembrança direitinho, não é? E estavam ali com propósitos nobres. Mas a gente não sabe o que está acontecendo durante a nossa encarnação. Então, nós poderemos encontrar um desafeto que, se ele souber que nós somos desafeto, ele não quer saber da gente. E a gente precisa conviver justamente para resolver, para converter esse atrito em afinidade, em convivência fraterna. Se a gente lembrar, não vai dar. Então, não deixa esquecer para poder. Aí, a gente, lá no mundo espiritual, se preparou porque a gente viu que a gente perdeu a oportunidade de ser bom, de fazer o bem. A gente tem dívida com alguém. A gente quer, de todo jeito, pagar essa dívida. Então, mas, poxa, lembrando, é fácil de pagar, pô. Eu estou lembrando aqui, eu pago, pronto, está resolvido. Não, eu vou precisar, então, reencarnar, esquecer disso, encontrar a pessoa e manter esse propósito, porque foi durante a encarnação que eu fiz algum dano para ele, agora eu tenho que, né, eu quero fazer o bem agora. Então, se chega na hora, a gente olha, fica assim com aquele... botou um escorpião no bolso, não vai botar o bom no bolso de jeito nenhum, porque botou o escorpião lá, não vai ajudar a pessoa de jeito nenhum. A gente encontra a pessoa, tem a oportunidade e perde a oportunidade. Se lembrasse, ia tirar o escorpião, com certeza. Mas aí também não tinha mérito. Deu para perceber? Mais ou menos por isso, tá? Tá ótimo. Carlos, você acredita que ao recordarmos de uma vida passada, pode ser também para nos auxiliar no nosso caminho? Com certeza. Quando a gente tem uma lembrança espontânea, é porque tem alguma coisa para nos ajudar. É uma lição que fica, é uma espécie de recordação para que você esteja atento ao que você precisa fazer. Então, vocês não sabem como é que eu me sinto mal se eu estou num estacionamento, eu fiz a compra, eu estou botando a compra no carro e vem alguém pede alguma coisa. E eu não dou nada para a pessoa, não faço nada. Eu saio arrasado por causa dessa lembrança lá daquele tempo que, puxa vida, se tivesse me ajudado, se tivesse feito por mim quando eu estava naquela situação, talvez não tivesse passado por tanto sofrimento. Então, eu já comentei com a Vera, a gente tem que ter sempre alguns trocados aqui, tem que ter algum dinheiro, e a gente tem, às vezes eu estou lá e não tenho trocado, aí eu tenho aquele impulso, então eu comprei lá alguma comida, eu pego alguma daquelas coisas e eu dou para a pessoa, porque se eu não der, eu vou me sentir muito mal. Eu não estou fazendo porque eu sou bom, percebe? Eu estou fazendo porque eu sinto peso de consciência se eu não fizer. Aí eu tenho que ir fazendo até um dia que fique espontâneo. Eu não vou fazer porque tive essa lembrança, mas a espiritualidade me favoreceu para que eu pudesse estar atento a isso. Você não é bonzinho ainda para ajudar os outros, mas você vai ajudar porque você precisa, olha a situação. Por que será que eu passei por aquela agrura lá no passado? Porque já não estava ajudando ninguém, já tinha passado por experiências, não sabia valorizar a situação dos outros. Então, agora tem que estar atento a isso. Tudo bem, gente? Então, lembrou, pode ter certeza que não é por curiosidade, não é para a gente ficar se vangloriando, não é para ficar contando para os outros, é para já agir e fazer. Não é? Eu estou contando aqui para vocês, mas é porque isso aí é uma preciosa lição de vida. Tá certo? É nesse sentido. Carlos, Uhum. ao lembrarmos de uma vida passada ou uma experiência passada, isso é por intervenção da benfeitoria ou é uma coisa anímica? Depende muito. Depende muito, porque, na verdade, a experiência está gravada em nós. Então, a gente pode ter uma intuição.
daquilo que aconteceu lá no passado e tudo. Vir uma espécie de lembrança do subconsciente se apresentar para a memória presente. Pode acontecer de maneira espontânea. Mas também pode ser que a espiritualidade se aproxima, toca lá nos nossos arquivos, e aí, pelo canal da nossa intuição, a gente vai ter essa, né, que é uma inspiração misturada com a intuição. É por isso que a gente faz muita confusão dizendo que os espíritos nos intuem. O espírito não intui ninguém, ele pode, né, ter uma intuição própria, porque cada um tem a sua, é anímico a intuição. Agora, a inspiração é que vem de fora. Não existe musa intuidora. Vocês já ouviram falar de musa intuidora? A musa é inspiradora, não é? Porque, de fato, a gente tem que estar atento ao português. O português tem uma grande diferença entre intuição e inspiração. Vai no dicionário que vocês vão ver. Tá certo? Pode ser que algum idioma não tenha uma palavra que diferencie. Aí você tem que usar a mesma e vai ter que entender em qual sentido está sendo utilizado, não é? A Amanda tem um comentário. Ela diz: eu tenho um exemplo simples disso, falando das recordações, né? Na infância, eu sonhava com frequência que eu fumava. Eu sentia o cheiro, o gosto e a sensação de fumar, bem realístico o sonho. Mas nessa reencarnação, eu nunca fumei nem tentei fumar, ou seja, não sei como é a experiência de fumar. Na vida adulta, um espírito disse, através de um médium, que ele ficava muito feliz que eu não fumo nessa vida. A médium não sabia desses meus sonhos, eu nunca contei para ela. Uhum. Cheguei a ter um calafrio quando disse disso. Puf! É isso aí, tá vendo? Olha aí, a preciosa lição de vida. Olha, vê se não é. Examina. Agora ela tem convicção de que não deve fumar, correto? Convicção. E E o aí entra Daniel tem uma tudo, viu, gente? pergunta. Ah, Porque se desculpa. não fuma, não vai recorrer a nenhum tipo de droga, né? Que é uma bênção. E ainda fico brava quando eu descubro que alguém está fumando. Pois é. Só que aí você tem que ter paciência com os outros, né? Gente, Sim, Rafa. O Daniel faz a pergunta: ao desencarnarmos, existe algum tipo de avaliação do espírito sobre a vida derradeira mais recente? Normalmente a gente passa por uma avaliação dessa última reencarnação. É uma espécie de filme passa na nossa frente, é o que descreve os espíritos. É invariável, isso acontece com todo mundo, parece que é um mecanismo, não é, do próprio processo reencarnatório. A gente vai desencarnando, passam as coisas como um flash, como um filme, e a gente fica fixado naquilo que a gente não solucionou, normalmente. Isso acontece comigo quando eu faço uma palestra, que eu me ponho, de repente, a palestra começa a passar na minha cabeça como se fosse um filme. Onde teve o problema, para. Você podia ter feito assim, assado, pau, tarará, e não fez, né? Pode dar outra vez, presta atenção. É interessante, aconteceu já várias vezes comigo. Então, eu imagino que essa situação seja mais ou menos assim. É o filme que vai passando e a gente percebe ali naquele momento aquilo que a gente não fez direito, aquilo que a gente fez bem, e vai fazendo já a avaliação. Mas chegando no mundo espiritual, nós começamos devagarinho a lembrar. Vai acontecendo espontaneamente, viu? Quanto mais tempo a gente vai ficando no mundo espiritual, a gente vai recordando mais do passado. Vai recordando não só desta última, mas da penúltima, e vamos recordando da antepenúltima, depois vamos recordando da outra, até chegar a um ponto. E aí pode ser que pare, especialmente se tem algum trauma muito sério em alguma delas, automaticamente a gente não lembra. Aí às vezes precisa de ajuda para poder lembrar, porque também faz. Então, quando é assim, vai para um departamento específico da colônia onde o indivíduo está acolhido, com espíritos especialistas no assunto, são técnicos que vão então fazer uma indução para que o indivíduo possa recordar, para programar o que é que ele vai fazer na próxima reencarnação. Tudo bem? Na separação do casal,
fica pendência que obrigaria os dois a serem marido e mulher em uma próxima encarnação? Olha, a gente já ouviu, né, pessoas dizendo isso, não separa não, senão você vai ter que casar com ele de novo. E a vida entre os dois é insuportável, simplesmente. Então, não há esse tipo de fatalidade não, tá, gente? Não existe. Nós não sabemos. Pode ser que sim. Pode ser que os dois, inclusive, depois examinem a situação e digam, não tem outro jeito, né? Vai ter que se encarar, né? Outra vez. Pode ser que aconteça. Mas pode nascer como filho, pode nascer como irmãos, pode... Tem muitas outras possibilidades. Depende do que é que ficou pendente, do tipo de coisa que tem que ser resolvida. Porque, às vezes, há espíritos que têm compromissos com outros e que precisam renascer através deles, como filhos. Eu conheci na minha adolescência, inclusive, ela era cabeleireira, não é? E era espírita. Eu fui cortar o cabelo e fiquei sabendo que ela era espírita, nós fizemos amizade. Então, nós viajamos, inclusive, juntos e tal, e ela contou, né, a vida dela para mim, que ela, quando conheceu o rapaz, ela teve um misto de ojeriza dele e atração ao mesmo tempo. Mas ela tinha decidido que não ia namorar com ele, mas ele foi e convenceu a mãe dela. E a mãe dela começou a fazer a cabeça dela que o rapaz era muito bom, que não sei o quê, e tarará, e parará, e parará, e parará, e parará. E ela, então, tomou a decisão de aceitar o namoro e tal, e acabou casando com ele. Mas foi casar e percebeu que ele não era um homem de uma única mulher, e ela não suportava isso. E a coisa foi ficando feia, complicada, difícil, e ela resolveu que ia se separar, que não tinha jeito, né? Mas ela teve a bênção de uma comunicação espontânea no centro. Ela já participava do centro espírita, trabalho mediúnico. Espontaneamente o espírito se manifestou desse tipo que o médium não sabia de nada da situação, não sabia o que estava acontecendo. E o espírito, então, diz para ela, né, naturalmente, como se tivesse, né, não falou nada das intenções dela, nem nada disso, diz para ela que ela estava numa reencarnação, que ela tinha um compromisso de receber, não é, alguns filhos com o marido dela, que eles tinham assumido esse compromisso juntos e tal. Aí ela tomou decisão. Eu vou estar com ele até receber os filhos, e a hora que receber os filhos, adeus. Não aguento isso, não. Não é? Aí ela foi amadurecendo, né? Lendo mais, conhecendo mais o espiritismo, meditando sobre a coisa. E quando recebeu os 3 filhos, acho que era que ela tinha que ter uma coisa assim, ela, então, já não tinha mais condição de dizer para ele que ia separar. Porque ela entendeu que não era o caso, porque ele também tinha um compromisso de educação em conjunto dos filhos. Aí ela, puxa vida, não é? Aí foi com ele e disse a ele, olha, é o seguinte, eu sei que você não me respeita, eu não suporto, eu não aguento isso, eu não tenho condição, não é, de manter relação íntima com você. Mas eu não quero separação. Eu só queria que nós ficássemos juntos como irmãos, não é? Mas a gente continua educando os nossos filhos juntos. Só que não vai haver mais relação. Ele falou, mas eu não admito isso não. Não admito isso não. O sujeito é tremendo, né? Eu não admito isso não. Se não for assim, eu vou separar de você. Ela falou, bom, aí a decisão é sua, não é minha não. Eu não quero separar não. E ele tomou a decisão de separar. A decisão foi dele. Tudo bem, porque ela tinha direito também de se preservar de uma situação daquelas, correto? Então, essa foi a situação. Aí, vamos dizer assim, pode ter essa situação. Não cumpriram juntos, os dois podem chegar depois no mundo espiritual à conclusão de que eles precisam reencarnar para cumprir aquilo, mas isso não é fatal, não. Há tantas situações, tanta diferença de uma situação para outra, não é? E aí pode ser que se separem nessa encarnação e na próxima nasçam chipófagos, né? Porque depende da situação toda. Aí não vai ter como separar, certo? Que precisa conviver mesmo, não tem outro jeito, e não aguentam ficar juntos, então a justiça divina permite que fiquem juntos de tal maneira que não se separem, tem que conviver, tem que se apoiar, e quem sabe aí desenvolve, né,
a fraternidade, a afinidade necessária, supera o orgulho, a vaidade, a prepotência, essa coisa toda. Mas isso não são todos os casos. Tem casos que o indivíduo, eles se separam agora, depois vão para o mundo espiritual, examinam a situação e vão nascer como irmãos. Não é? Durante o período que tem que conviver, aprender juntos, aquela coisa toda. E se fizeram bons propósitos, serão excelentes irmãos de repente. Ótimo, né, se acontecer assim. A Rosana Torres faz um comentário. Ela diz: um colega comenta que as pessoas querem ter sido reis ou rainhas em seu passado, mas não querem ter sido aquelas que limpavam as estrebarias dos cavalos, dos castelos. E fico a imaginar uma pessoa que busca regressão por curiosidade, que terrível não será as lembranças do passado. Vai voltar para aprender a amar, como diz o querido Chico. Porque todo mundo pode ter sido rei, pode ser o limpador da estrebaria do rei. Então, tem uma história que Kardec coloca na Revista Espírita do sujeito que vivia de esmola no local. E eles o apelidavam, porque ele era tão fino, tão refinado, de comportamento tão refinado, que chamava ele de conde. E ele tinha sido o dono de todas aquelas terras ali onde ele estava agora mendigando para sobreviver. Né? E era conde, né? Na época. Então, renasceu no mesmo local agora, nessa situação de extrema dependência. Quando uma pessoa tem convicção de que na família está rodeado de inimigos, como manter a família? Qual a solução para essa situação? Bastante difícil, não é? A pessoa está reencarnada e começa a perceber. Aí nós temos que nos perguntar: será que realmente todos são inimigos ou a pessoa é esquizofrênica e ela imagina que todo mundo é inimigo dela? Então, a pessoa na situação precisa fazer uma análise, é preciso buscar atendimento profissional, tá? Numa situação dessas, para se situar de fato, porque pode ter até um pouco de mistura das duas coisas. Uma situação da pessoa estar desequilibrada e aí começa, não é, a ver inimigos que alguns são de fato e às vezes outros estão ali, inclusive, para ajudar, ao contrário. Então é muito difícil a gente reencarnar e estar numa família que só tem inimigos. A espiritualidade costuma fazer um balanço, né, de colocar um apoio, uma ajuda e tal. Então é muito difícil acontecer essa situação. Vamos dizer que aconteça essa situação. Então, e a pessoa realmente não é fácil. Então, ainda assim, sendo espírita, se é espírita, examina a situação, ainda assim encontra que tem dificuldade, busca um atendimento profissional com um psicólogo que seja espírita, não é, que conheça da questão e que possa ajudar. Não fica sofrendo a coisa sozinho. Busca alguém que possa dar um apoio. O atendimento fraterno na casa espírita pode auxiliar, não é? Então, tem vários recursos. A pior coisa que a pessoa pode fazer é fugir da família. Porque aí, nesse caso, vai precisar voltar em situação similar, porque não suportou a expiação. Que aí esse é um caso típico de expiação, não é só prova, não. Pode ter até prova junto, mas é expiação. E tem que encarar, gente, é preciso encarar, não é? E depois é o seguinte, a vida é brevíssima. Vai viver que viva 80 anos diante da eternidade, 80 anos de renúncia, às vezes de sofrimento, de situação difícil, mas imagina que aguenta isso. É um alívio quando desencarna depois de passar por uma prova, uma expiação dessas. É um verdadeiro alívio. Quem não quer sentir esse alívio? Eu, quando olho, né, às vezes a gente tem situações que começam a se complicar. Se você tenta de tudo para resolver e não há correspondência do outro lado, da pessoa, das pessoas, não tem de jeito nenhum correspondência, então a situação é continuar orando, ter paciência, perseverar e aguardar a vida. Porque as coisas vão também se encaminhando. Lá na frente pode haver mudança. Já vi situação da pessoa estar fazendo esforço para mudar e os familiares, tá santurrão agora, tá querendo virar santo? Tá pensando que a gente não conhece você, não, só?
Mas não, eu te conheço. Não é santo coisa nenhuma, não. Está fingindo. E a pessoa está fazendo o maior esforço para se melhorar na vida. Mas, aí, que vai fazer o quê? Vai brigar com a pessoa agora e vai provar que ela tem razão? Porque se brigar com ela, está provando que ela tem razão. Às vezes, é aguentar, porque pode acontecer. Passado um tempo, aquela mesma pessoa vai chegar e vai dizer assim, ó, me perdoe, viu? Porque, de fato, agora eu vejo que você está fazendo um esforço e eu também quero fazer isso. Você me ajuda? Olha só que pode acontecer isso, gente. A gente tem Tá, mais tempo para duas só para fechar perguntinhas? mais uma coisinha, está lá no Antigo Testamento. Eu não me lembro de quem é isso, do Antigo Testamento. Quando Deus, por ti, entra no teu lar, toda a tua família é beneficiada. Por mais que eles achem que não e não pareça isso. Desculpa, Rafa, pode ir. Nada, nada. Muito legal essa passagem. Ah, mas por que existem casos em que as pessoas obrigatoriamente necessitam aprender a se amar? Não poderia cada um ir para um lado e evoluir sem se encontrar mais? Olha que interessante. A gente tem dificuldade dentro da família consanguínea, muitas vezes. Ou da convivência, não é assim, parente direto, mas é o primo e tal. Às vezes a gente tem umas dificuldades tremendas assim, com parentes. São parentes um pouco mais distantes, mas são parentes. Tem uma dificuldade tremenda. E a gente sabe que a gente precisa caminhar não só para a convivência em família consanguínea, mas para a família universal. Agora a pergunta é como é que eu vou caminhar para a família universal se eu não consigo nem conviver com a família consanguínea? Isso me faz lembrar, não é? E hoje ontem eu lembrei disso, muito evidentemente, porque passei um sinal que estava fechado, eu lembrei na hora da situação. Não é com o carro, não, era de pedestre o sinal. Né? Eu cheguei assim, não tinha carro nenhum, eu fui passar e veio um carro. Não vinha nenhum, mas na hora que eu fui passar, veio um carro. Então, aí o sujeito teve que dar uma freadinha. Aí, na hora, eu lembrei, poxa, olha, se eu atendesse a isso, diz que... E eu ouvi essa história 2 vezes na mesma ocasião, então ela é verdadeira, tá? O Chico estava na União Espírita Mineira, foi lá fazer um trabalho, e aí aquelas filas, né? Foi até a madrugada a fila. E o Chico estava hospedado em um local e alguém foi acompanhá-lo, andando a pé, não era tão longe para ir de carro, mas também tinha que... Aí a pessoa foi acompanhá-lo. Aí, de repente, era madrugada, a pessoa estava já lá do outro lado da rua, o Chico, cadê o Chico? O Chico estava parado lá atrás. Aí a pessoa voltou e falou, ô Chico, o que aconteceu? Ô, meu irmão, o sinal está fechado para o pedestre. Falei, mas Chico, essa hora da madrugada não vem carro nenhum, é até perigoso, pode aparecer um assaltante. Aí ele disse assim, pô, rapaz, mas meu irmão, se eu não obedecer a lei dos homens, como é que eu vou obedecer a lei de Deus se eu não obedeço nem a dos homens? Tudo bem aí, gente? Então, a gente precisa, né, estar atento para essas coisas todas, que às vezes são coisas simples da nossa vida, mas que diz da nossa indisciplina. O que eu tinha que atravessar? Você não podia esperar abrir. Não é? Já aperta o botão lá, se tem o botão, se não tem, vai abrir automático. Espera um pouquinho, poxa. Porque é tão... Vai acontecer alguma coisa tão grave se eu ficar esperando? Não, mas eu tinha que atravessar, né? Aí aconteceu isso. O sujeito até botou a cabeça lá para fora, tá querendo morrer, rapaz? Né? Falou em inglês, né? Aí eu falei, nossa, eu precisava disso hoje, né? Para eu estar atento para não fazer essa bobagem mais. Aí hoje, né? Isso foi ontem. Aí hoje eu já saí de manhã, fiquei parado, esperando abrir direitinho no mesmo lugar, passei pelo mesmo lugar lá, tudo. Ah, eu me senti melhor, né? Ah, puxa vida, olha aí, tá vendo? Por essa coisa boba. Então é preciso conviver, porque é preciso conviver, superar as barreiras, ter paciência, perseverança, e a gente vai chegar lá. Não é? Carlos, uma pergunta um pouco mais filosófica. Por que as pessoas costumam ter tanto peso de consciência por causa do passado?
dessa encarnação e de anteriores? Às vezes tem gente que tem peso de consciência e nem sabe por quê. Se sente culpado até pelo que não fez. Não tem isso. Então, entra num estado esquizofrênico, né? Quando ninguém consegue identificar o que é esquizofrênico, tá? Hoje já a medicina já avançou mais, então já tem as especificações e tudo, mas antigamente qualquer coisa era esquizofrenia, né? Porque ninguém sabia o que era de fato. Mas o que acontece? Até gera síndrome do pânico, a pessoa começa a ficar, né, estressada, começa a ficar com medo de tudo, tem medo até de sair sozinha, por causa dessas situações de peso de consciência. Emmanuel tem uma lição maravilhosa. É a lição, eu guardei tão facilmente, porque é justamente a do meio do livro. Fonte Viva, lição 90, se chama Varonilmente. Eu abri essa lição numa situação da minha vida que eu estava arrependidíssimo por uma besteira que eu tinha feito e não devia mais ter feito, porque eu já era espírita, não precisava ter feito a besteira. Então, estava tão arrependido. Eu morava numa república na época, né, estudava na universidade, eu catei Fonte Viva, né, e saí de manhãzinha, era um domingo, eu lembro bem, sabe? Sentei lá embaixo do prédio, a gente era uma república com 11 pessoas, não queria ver ninguém nem levantar, né? Porque eu estava com aquele peso de consciência pela besteira que eu tinha feito. Eu sentei lá embaixo, orei, pedi ajuda ao meu anjo da guarda e abri. Quando abri assim, varonilmente, aí comecei a ler. Ele trata justamente dessa situação. A gente se arrepender porque se enganou, porque cometeu um erro, não é? É natural você se arrepender. Agora, ao se arrepender, você tem duas opções. Elas são voluntárias, essas opções, tá? Elas não são automáticas, não. Uma delas é você entrar naquele drama de consciência. Ah, besteira que eu fiz. E aí aquele drama de consciência vai aumentando, aí você entra no estado de autopiedade e de sentimento de incapacidade de resolver. Você não pode, você precisa de ajuda, outro tem que te ajudar a resolver. Era o que a Igreja Católica nos induzia a fazer, buscando o padre para confessar. Tá? Aí você descarrega no outro a solução do seu problema. Aí hoje em dia a gente tem o psicoterapeuta, você paga e vai lá fazer a mesma coisa, mas o psicoterapeuta não vai resolver seu problema, ele vai te ajudar a encontrar o caminho para você resolver o problema. Né? Porque você que tem que resolver, não é outro, não. Então, o outro caminho, isso aí gera, viu? O Emmanuel segue colocando, gera síndrome do pânico, gera essas fobias horrorosas, vem daí, dessas situações. Aí ele diz, o segundo caminho se arrependeu, é natural isso. Então, qual é o próximo passo? É buscar a solução do problema. Mas aí também é preciso ver que às vezes não tem solução imediata. Aí você tem que ter paciência consigo mesmo ou paciência com outros que estão implicados na situação, que às vezes você não pode nem conversar com elas sobre o assunto, tem que esperar. Não é? Então, o outro caminho é o do arrependimento e do encaminhamento para a solução. O primeiro caminho é do arrependimento e para a culpa. Para a autopunição, autopiedade, incapacidade de solução. Não é? Então, no outro, não. Você se arrepende, eu compreendo que cometi um engano, eu quero reparar, como é que eu vou reparar isso? Como é que eu vou resolver isso? Aí eu fechei o livro, subi, guardei o livro, ninguém tinha se levantado ainda, e eu fui lá para a FEB, morava a 500 metros da FEB, não tinha ninguém na FEB. Era muito cedo, não é? Ia ter atividade mais tarde. Mas eu fui lá, catei um saquinho e fui catar prego na obra. Porque o operário que está trabalhando, ele vai botar lá, fazer os andaimes, não é? Usa os pregos. O prego cai no chão, se ele vai descer para catar, fica mais caro isso do que comprar um prego novo. Então, não tem operário que vai catar prego porque o chefe não chama a atenção dele, porque está perdendo dinheiro. Tá certo? Então, a gente era voluntário, nós íamos lá e catávamos prego para a FEB não ter que comprar o prego outra vez. O operário continuava trabalhando e a gente ia lá nos horários que a gente tinha livre para catar os pregos.
para poder, não gastar o dinheiro outra vez. Então, eu fui catar prego e meditar. Como é que eu ia solucionar a bobagem que eu tinha feito ali, né? E a vida vai passando, vai nos dando oportunidade. Alguma hora aparece a oportunidade da gente resolver a situação. Muito bom. Carlos, em nome do Blossom, a gente gostaria muito de lhe agradecer pela oportunidade de ter dado essa palestra, muitas reflexões muito positivas. Se a gente pudesse agora pedir para você encerrar com suas considerações finais e aí uma prece de encerramento, por favor. Vocês viram que passou da meia-noite, eu não virei abóbora, porque eu estou aqui na Califórnia, tá? Não é a gente que vira abóbora, né? A abóbora que vira é a carroça, né? Então, a carruagem. Mas vamos lá. Nossas considerações finais são de agradecimento, né? Pela oportunidade e aqui. E o nosso incentivo, gente, de que a gente continue aprofundando o assunto, vale a pena, não é, a gente aprofundar e considerar sempre, toda vez que a gente tiver numa situação mais difícil, vamos lembrar, o que está passando, correndo agora é consequência do meu passado. Há uma preciosa lição de vida que está aqui diante de mim. Eu só preciso mudar o meu foco para poder enxergar essa preciosa lição de vida. Tudo bem? Não há nada que nos aconteça que não seja para o nosso bem. Deus nos ama incondicionalmente. Ele não ama só quando nós somos bonzinhos, ele nos ama. Nós temos que entender a expressão e a força do que significa amar. Para a gente poder entender isso, vamos lembrar como é que Jesus tratava Judas. Eu me pus a meditar para entender por que Jesus renovava as oportunidades para Judas, sabendo que Judas ia fazer o que ele ia fazer. Por que é que o pomicultor, o agricultor, o dono do campo deixa o joio crescer junto com o trigo? Outra lição de Emmanuel maravilhosa, 107, a lição Vinha de Luz. Leiam lá o joio, para entender por que o pai permite, o dono do campo permite que o joio cresça junto com o trigo. Então, nós temos aí preciosas oportunidades com o ensinamento da doutrina espírita de nós nos encaminharmos nessa encarnação de maneira melhor do que as outras que nós tivemos. Não vamos virar santos agora, de uma hora para outra. Não se trata disso. Mas nós podemos ser melhores hoje do que nós somos ontem. E essa é a proposta da nossa transformação moral progressiva para sermos verdadeiros espíritas e verdadeiros cristãos. A luta para domar as nossas más inclinações. E nós somos capazes disso. Deus nos criou capazes disso. A gente não faz porque a gente não acredita na gente mesmo ou porque a gente não quer. Então, vamos não é acionar as duas coisas, acreditar mais na nossa possibilidade, na nossa capacidade e querer de fato. Que Jesus nos ampare e nos proteja. Então, vamos à oração de agradecimento também a Deus nosso Pai pela bênção da vida, a Jesus, o Divino Mestre, pela bênção da oportunidade de viver na casa que Ele preparou para nós. Agradecer aos benfeitores amigos pela paciência, pela perseverança em nos apoiar, nos orientar, nos assistir. Agradecimento aos nossos familiares por nos suportarem tantas vezes e por aguardarem que nós sejamos dóceis, carinhosos, afetivos com eles. Agradecimentos pelo Blossom, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de aprender, também de trabalhar, de realizar pelo próximo. Agradecimentos, enfim, pela bênção desta oportunidade de convivência fraterna em torno de temas que dizem respeito
às nossas necessidades de crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, Deus nosso Pai. Obrigado, Senhor, Divino Mestre. Obrigado, amigos espirituais, e agradecimentos a todos pela paciência e pela participação.